Então vamos entender. Muito bem, estamos chegando no quarto e último bloco. Esse terceiro mandato eu tirei só para ficar no sapatinho, cara, só para... Chegando no quarto e último bloco, Conexão Popular, e falávamos exatamente disso aqui. O vereador Jefferson Campos protocolou uma convocação ao reitor, professor Dr. José Rui Camargo, para que ele explicasse a respeito de uma publicidade, de uma verba publicitária a uma ONG. Explica-me, a ONG Entenda. Para que as pessoas entendam, vereador Jefferson Campos, explique isso para a gente. Saiu no jornal Contato, né, que essa ONG Entenda aí, que tem seu presidente aí, essa figura, Fernando Ito, que a ONG que ele criou, o filho dele é presidente, e organizou o evento Batuta, que teve aí no início do ano. Então, assim, ele criou uma ONG, o filho é presidente, e veio, parece que conseguiu patrocínio da Unital para esse evento. Só que os integrantes dessa ONG saíram, parece, segundo o jornal, brigaram lá, porque o presidente lá, acho que não prestou conta, né? Interessante, esses elementos, né, desta ONG eram os mesmos elementos que vinham aqui no mandato passado, falavam que só tinha vergonha dos políticos tabatianos, né? Bancada da vergonha, desconstruíam, né, um processo de desconstrução pessoal, e agora eu fiz esse requerimento, fiz essa convocação, o reitor me ligou, disse que realmente teve, mas está tudo legal, vai mandar. Nós vamos apurar. Mas a convocação não se dá o fato dele vir aqui prestar esclarecimento, basta que ele responda o requerimento. Pode vir, o vereador Luizinho quer que levar também na CPI da Unital. Eu quero entender a sistemática, né? Eu vejo assim, então esse cidadão, Fernando Ito, né, que lutava por ética, contra a corrupção no governo anterior, vinha aqui, achincalhava todos, né? Ele cria uma ONG, e o filho dele é presidente da ONG, e aí vem apoio da Unital, verba pública, essa ONG que o filho dele preside, para o evento do pai. E aí? Entendeu? Eu quero saber toda a sistemática. Então, que moral ele tem para falar de corrupção, de suposta, entendeu? Ética. Eu entendo que isso aí é dinheiro público, é dinheiro da mensalidade do universitário. Então, eu pedi toda a documentação e vamos apurar, e vamos até pedir a prestação de contas, porque nós temos leis aqui em Taubaté, sancionado pela Câmara de Taubaté, que todas as ONGs têm que prestar conta do dinheiro recebido. Então, é nesse sentido, eu também quero entender toda a sistemática, mas como eu falei para você no início, né, que nesse terceiro mandato, para mim está sendo bem importante, porque eu vou desconstruindo nas ideias essas pessoas que falavam que queriam combater a corrupção, que queriam combater a ética, paladinos, mentirosos, né? Porque esse vereador aqui, no mandato passado, nós participamos de 13 comissões, 13 CPIs, sendo 5 de minha autoria. 2 comissões processantes, 3 comissões processantes, 2 da minha autoria, inclusive uma que quase teve o processo de cassação do Peixoto, que não aconteceu. E a vereadora Poliana foi presidente. Então, assim, falar em combater a corrupção passa para esse vereador, não desse grupo de pessoas aí que, de forma lamentável, desconstruíram vários vereadores, né, e eu me incluo nisso aí, que eu já ganhei na criminal contra esses elementos, essas pessoas, e agora, fiquei surpreso, que ele montou uma ONG, coloca o filho dele, tem recursos públicos, quero ver como vê esses recursos públicos, não presta conta, e depois vem se posicionar contra a corrupção. Cadê o posicionamento dele no atual governo? Depois ele pode falar até no próximo bloco, né? Cadê o posicionamento? Cadê essa ONG dele aí, né, em relação ao atual governo? Por que ele não se posiciona? Porque arrumou um emprego para a mulher dele? Então eu não compactuo com esse tipo de gente, Miguel, porque no mandato passado, só nós sabemos, e aqui eu pontuo, só para finalizar, vereador Jefferson Campos, vereador Henrique Nunes, vereador Rodson Lima, vereador Chico Saad, vereador Elizinho e vereador Alexandre Vilela, e vereador Luizinho, que tinha o rosto estampado lá, bancada da vergonha, e muitas vezes por um grupo comitê da faxina, tem vergonha de político taubatiano, é a impressão que se tem que nós éramos, né, mau caráter, que nós éramos, sabe, desviando recursos públicos, e eu estou aqui, ó, viu, Ito, eu não preciso montar ONG, eu não preciso sobreviver de parceria pública para ter ONG, meu caro, você vai ter que provar, tá certo, por que não teve a prestação. E você e os seus elementos lá, que integram a ONG, que me criticavam na internet, e hoje eu ganhei na criminal, estou esperando danos morais. Eu vou combater, até o último dia do meu mandato, esse tipo de pessoas
que dentro da democracia não querem nada, querem apenas prejudicar o poder constituído, não querem governança, só querem prejudicar esse cidadão, esse grupo, no meu entendimento, que eles fizeram no mandato passado em relação a esse vereador, e muitos aqui, tudo na base da mentira. Agora vai ter que explicar. O reitor me respondeu, vamos explicar, quero saber o que foi a parceria, o dinheiro, isso para mim é nepotismo, vou fazer uma denúncia para o MP, imagina se eu montar uma ONG, colocar minha filha e vou pedir dinheiro na Unital, a Poliana, exemplo, qualquer um, entendeu? Você montar uma ONG, Miguel, e colocar seu filho como presidente, a Unital ou qualquer órgão público dá dinheiro para a ONG, para você fazer um evento que você vai organizar. Que isso é piada. Isso é lamentável. Entendeu? Isso nós temos que averiguar isso aí. Então, esse é requerimento nesse sentido. Vereadora Poliana, a respeito disso, algo? Eu acho importante entender. Lógico. A ONG entenda, né? E essas atitudes, né? Porque é no mínimo contraditório. Você, imagina, você num determinado período criticar os representantes que foram aí eleitos pela população e com críticas assim bastante ofensivas, e depois você compor uma situação de uma ONG da qual, né, como o Jefferson colocou, né, você coloca o seu filho para presidir e para obter recurso público para você fazer um evento. É no mínimo contraditório, para não dizer, né, qual é a intenção disso, para não dizer coisa pior. Então, assim, eu acho importante a convocação do professor Jefferson, para que o reitor possa aqui expor como que se deu esse contrato. E, claro, se não me falha a memória, a lei é de autoria do Digão, não é? Eu acho que o Digão, isso. Para que as ONGs, associações que recebam recursos públicos, subvenção, tudo, elas tenham que prestar conta para o poder público. Então, eu acredito que vai ser muito interessante nós iniciarmos a execução dessa lei pela Entenda. Vai ser, acredito que um bom entendimento. Um bom começo, até para a gente verificar o seguinte, para onde foi, como é que está se dando a prestação de contas, do que é o recurso público. Porque, só para finalizar, porque a briga entre eles, agora que eu li no jornal, é que eles não conseguiram prestar conta entre eles, né? Então parece que teve um racha dos paladinos, entendeu? Dos paladinos lá que eu falava que só tinha, né, a bancada da vergonha aqui, então com o dinheiro que veio, pelo relato do jornal, muitos saíram e parece que o problema é esse, prestação de contas. Nós vamos até o final, sempre no campo das ideias, e pode vir aqui, usar a tribuna, falar, explicar, mas nós vamos até o final. Luiz, sua última pergunta. A minha última pergunta é aquela clássica pergunta básica, sobre a administração, clássica, sobre a administração Acabou? municipal. Houve avanços, segundo a vereadora Poliana, né? Falou na última sessão também. Então, eu começaria com ela para analisar a administração municipal. No primeiro ano, com a folha estourada, mais de 62%. Né? Equipamentos, a frota de veículos sucateada, comprovadamente que os jogadores foram lá, tiraram foto, tudo. Então, eu queria que você fizesse uma análise de maneira geral, todas as áreas, assim, de maneira geral, como está a administração agora, findando o segundo ano. Quem inicia? Pode ser a senhora. Então, vamos lá. Bom, eu retomo o que eu coloquei na tribuna. Eu posso observar avanços, mas em termos, assim, de serviços públicos, a questão do serviço, da prestação de serviços, isso aí tem que melhorar muito. A quantidade de reclamação, por exemplo, com o pessoal aí que tem uma planta de casa, né, para poder liberar, isso daí tá demorando coisa que demorava antes 1 mês, 2 meses, chega para mim reclamação de obra parada aí com mais de 4 meses. No setor de planejamento seria isso. No setor aí no caso de saúde, os problemas recorrentes que chegam para a gente é a maneira como foi dada agora a regionalização. Acho que isso leva um tempo para as pessoas compreenderem como que é o funcionamento. Entendo também que é uma necessidade, tem uma razão, uma lógica nisso de você regionalizar as consultas nos PAMOS, até para você saber
quantitativo, mensurar, ter uma estimativa ali do que você vai precisar de atendimento. Mas algumas situações, como por exemplo, você pega aquela pessoa idosa que já tem um vínculo com um médico. Eu vou citar o exemplo aqui de um caso que aconteceu aqui na Jabuticabeira. Se consultava no PAMO da Independência. Tinha todo um vínculo com o médico. Aí, a partir daquele dia, não, a senhora não pode mais vir aqui. A senhora vai ter que ir lá no PAMO do Belém. Aliás, da Baronesa. Ah, mas por quê? Eu falei, não, porque agora dessa rua para cá é o PAMO da Baronesa. Uma senhora de 85 anos de idade, sabe, você não olhar para uma situação dessa, para quem é mais novo, poxa, a gente tem tempo, mas para essa senhora, isso eu acho assim, eu considerei muito assim, muita falta de tato, desumano, não considerar situações como essa. E não estou falando aqui de uma só. E na parte com o funcionalismo público, então, a gente aí tem uma série de queixas, né? Infelizmente, algumas perseguições voltam a acontecer. Eu não concordo com isso. Acredito que a gente tenha que banir essa situação na prefeitura, mas considerar avanços, questão de obra, poxa, que ótimo. Mas vejo também que um prefeito ou prefeita, com um mínimo de discernimento, estaria fazendo isso. Então, eu não vejo isso com muita novidade, tipo assim, nossa, que coisa, o que está se fazendo? Não, eu vejo o seguinte, está se cumprindo o dever de casa. E a questão de investimento na cidade, é claro, isso vai levar mais um tempo, e a gente tem que considerar a questão aí do contexto econômico Brasil, a gente está com a economia da gente praticamente estagnada, com reflexos em Taubaté, se bem que, quando a gente olha para a questão da receita, por mais que a gente observe agora de setembro para outubro uma queda, no total acumulado, a gente está bem equilibrado e estamos numa crescente ainda. Olha, em outubro, aqui na tabela que eu tenho, ó, de setembro a gente teve aqui um total acumulado de 553 milhões. Outubro, 607. Isso no total. Agora, se eu for olhar mês a mês, então eu tenho em setembro 60 milhões e em outubro aqui uma queda para 53. Perante outros municípios, Taubaté, que não é tão dependente do Fundo de Participação dos municípios, a gente tem uma situação até bastante interessante. Mas por conta de erros passados, principalmente nessa questão com o pessoal, que você colocou bem aí no início da pergunta, isso impactou muito a questão no município. Os ajustes que foram feitos aí para dar um equilíbrio nas contas da prefeitura, eu considero isso também positivo, para que a gente pudesse se enquadrar, né, e atender os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E, é claro, nós temos que aumentar a eficiência do serviço público, otimizar os recursos humanos e recursos materiais, mas em se tratando de otimizar recursos humanos, temos que valorizar esse recurso humano também, porque senão fica difícil, né? Só espremer, eu acho que não é o caminho. A gente tem que olhar mais para esse funcionário que, como a gente já falou aqui, a gente passa de 4 em 4 anos, pode mudar o quadro, mas o funcionário ele tem uma carreira ali, é ele que está levando o serviço público. Então, para mim, assim, se eu tivesse que dar uma nota para a administração, a minha nota seria... Como professora? Como professora, de 5,5 a 6. Muito bom. Vereadora, aproveitando os seus 30 segundos, agradecendo muito a sua presença mais uma vez, 30 segundos das suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer à população de Taubaté, usar esse espaço aqui, pela votação que tivemos como candidata a deputada federal. Foi assim, estamos como 5ª suplente. Agradecer também em nome do Davi Zaia, meu marido, deputado estadual, foi reeleito. Eu estou lá na 5ª suplência. Tenho ainda uma esperança de ter a oportunidade de assumir, mas dizer que eu vivo presente. No presente eu sou vereadora, vamos continuar trabalhando pela cidade, pelo fortalecimento do nosso poder local, que são as nossas pessoas. E participe do nosso mandato. O nosso telefone do gabinete é o 3625-9508 e temos aí o Face, site, que é o Poliana Gama.
e que você pode interagir com a gente. E é absolutamente possível, porque 4 suplentes, alguns podem pegar secretarias, né, vereador? Então, no atual governo do Alckmin, ele chamou 6 deputados federais para ocupar a secretaria. Então, só que o governador já acenou que ele vai diminuir o número de deputados no secretariado. Se ele diminuir para 5, ele tem que diminuir para 5. De repente a gente chega. Teríamos aí uma deputada federal depois de uma longa... E olha, vamos trabalhar com muito afinco se isso for permitido. Tanto quanto a gente tem trabalhado como vereador. Obrigado, vereadora. Vereador Jefferson Campos, a questão do Luiz Carlos Batista. Sobre a questão do... avaliação da administração. É só, antes de começar a questão da administração, né, como vereador, nós fomos bem procurados em relação ao atual prefeito. O atual prefeito, legalmente falando, está cassado. A pessoa procura, né? E a gente fala o seguinte, vamos aguardar todos os recursos da justiça. O prefeito tem seus recursos judiciais, então, em virtude, o TRE manteve a decisão da Justiça de Taubaté, de Justiça Eleitoral, na questão, né, de Caixa 2, essa questão que foi colocada aí, abuso de poder econômico, e o prefeito é cassado, mas tem o recurso da Justiça, vamos aguardar a decisão final. Não vamos tripudiar, né? Não é prerrogativa desse vereador, né? Como tinha no passado aí pessoas que queriam somente tripudiar sobre a ordem estabelecida. O prefeito tem seus recursos, vamos esperar a decisão final. Então é importante deixar claro esse posicionamento. Recursos que todo cidadão tem, né, vereador? Com certeza, né? Eu sempre, no meu segundo, vou colocar 2 pontos aí para reflexão. Recursos que todo mundo tem. Então eu entendo que a Câmara de Taubaté está bem sensata nesse sentido. Ela está aguardando, vamos esperar os recursos, porque a gente quer a segurança para o nosso município. Em relação à atual administração, eu entendo que você tem 2 pontos, né? Evidentemente que veio, reorganizou a casa, no mandato anterior, pegou, estruturou essa questão da refeição escolar, essa alimentação escolar melhor, essa questão da parceria com a universidade, onde fez aí os prédios, né, da educação infantil, a universidade vem administrando, a pavimentação na cidade, uma questão que ninguém fala, acho que isso foi fundamental para Taubaté, você não ter mais aquelas reclamações quando tinha, na época de exame de laboratórios, no mandato anterior, tinha muito, melhorou muito, né, a questão de imagem. É importante pontuar isso aí. Eu entendo como ponto que nós devemos debater nessa questão aqui na casa, que eu fiz uma emenda e não passou ainda, mas entendo que é ponto crucial para a gente tentar melhorar um pouquinho a saúde, a questão da terceirização do pronto-socorro, urgência e emergência, porque hoje já está terceirizado, é tudo RPA, e a situação está pior ainda. Então, infelizmente, não passou a lei aqui, minha emenda também não passou, nós temos que colocar isso em discussão, porque eu falei o seguinte, minha reflexão é a seguinte, o prefeito vai inaugurar uma UPA lá. Quem que vai trabalhar naquela UPA? Se o gasto pessoal está lá na estratosfera. Então, é um tema que tem que vir, quero colocar isso como pauta novamente, então eu entendo que a saúde, isso pode ajudar mais a saúde. A questão da educação já foi tocada aqui, mas é evidentemente que o olhar para o servidor tem que ser mais humano. O servidor hoje não pode ser, ele tem que ter um tratamento diferenciado, tem que fazer essa discussão no plano de carreira, tem que colocar a evolução, né, fazer essa discussão com a categoria. Entendo que isso é importante dentro de uma máquina pública. Entendo que o prefeito tem que fazer todas essas mudanças de ordem judicial, mas aproveitar esse momento e fazer um baita plano de carreira para o servidor municipal. Que a gente escuta assim, que o servidor municipal está meio de lado, não está tendo a atenção que deveria ter, tá certo? Assim, é tudo a ferro e fogo. E outro ponto fundamental, já falei para vários secretários, eu entendo que Taubaté não pode ter mais a centralização financeira. Tem que ter autonomia financeira nas secretarias. Eu falei, conversando informalmente com alguns secretários, parece que é apresentação de trabalho quando vem discutir LDO. Fulano de tal, fala da sua secretaria. A minha secretaria faz A, B, C, D. Fulano de tal, apresenta sua secretaria. Mas no dia a dia não tem autonomia financeira. O que fundamenta uma secretaria exatamente a entendeu? É uma tese, é um ponto. Eu vou levar isso como já estou abrindo essa discussão. Não dá mais você ter Taubaté, ter tudo centralizado numa secretaria só. Então essas apresentações que faz aqui, para mim, né, eu entendo uma apresentação de trabalho. Fez, tá bom. E aí o dia a dia? E a autonomia? Ontem eu fui no evento, Taubaté foi vice-campeão de futebol americano,
fui lá, passei lá, estava o Neneca lá, estava o Macaé. Você vê hoje, tem uma política pública na área de esporte, mas você pega secretaria centralizada. Você vai na educação, mesma coisa. Você vai na mobilidade urbana, mesma coisa. E a cultura que não consegue nem executar o orçamentário. Cultura é brincadeira, né? Não tem nem diretora. Que cultura, tá falando, Poliana? Não tem nem diretora. Quem que é secretária lá? Até agora não respondeu. Ela é secretária porque ela comprava a canequinha do Ito, que é a relação comercial. Nem, não tem. Então, assim, e ficar centralizado numa secretaria só, eu entendo isso é ruim para o município de Taubaté. Eu entendo tem que avançar nessas questões. Então, eu vejo que o governo aí, ele precisa ter esse foco mesmo com o servidor municipal. Dar o que vem da base para nós aí é o sufoco, a muita pressão, a não valorização. Então tem que ter esse toque de gestão de pessoas aí. 30 segundos para suas considerações, vereador Jefferson Campos, e já agradecendo sua presença. Muito obrigado, Miguel, Poliana, Luiz, assessoria da Poliana presente aqui, pessoal da TV Câmara. Quero agradecer, sempre agradeço o terceiro mandato aí, principalmente pelas críticas que nós sofremos nas mentiras. Eu tenho que combater isso aí como professor, como legislador. Pode divergir todas as minhas ideias, mas nunca pode ofender. Então, esse grupo que eu citei aí, dessa ONG Entenda, os seus integrantes, a minha divergência no campo das ideias com esse pessoal é nesse sentido. Só para eles refletirem, ele deveria ser candidato a vereador e fazer o que nós fizemos. Exemplo, o Sei do Simub, que eu fui presidente em 2008, tá? A nossa presidência, o nosso relatório, que fundamentou a cassação do ex-prefeito Roberto Peixoto, tá? Sei do Simub. E como presidente da Câmara em 2011, autor da comissão processante. Então, vem aqui, faça o que a gente fez, depois nas ideias nós vamos discutir. Então, pessoas como vocês assim, realmente tem que excluir, eu vou combater nas ideias, são pessoas assim que não ajudam na democracia. Agradeço a população pelo voto, o pessoal que acompanha o nosso mandato, né? Temos as nossas demandas aí, em relação às 30 horas da enfermagem, estamos pedindo cumprimento, porque já tem lei do Executivo nesse sentido. Entramos com requerimento também em relação a equiparar TO e psicóloga, referência 42, similar a fono, tá certo? E fisioterapeuta. Então existe uma discrepância, conversamos com o prefeito sobre isso aí, a intenção seria uma referência maior, mas pelo menos equiparar. Então tem algumas bandeiras nossas, né, que nós estamos levantando e vamos até o final do mandato. É agradecer, nosso mandato está à disposição aí, no nosso telefone, nas redes sociais, mas só para finalizar, nunca vou ser o dono da verdade, nunca serei o dono da verdade, mas sempre gosto de combater no campo das ideias. E fico muito orgulhoso de hoje, né, desde 2004, fazer parte de uma bancada de educação em Taubaté, o vereador Poliano com a gente aí, vereador Chico Salles, vereador Deus Carbono, e os vereadores daquela legislatura e da atual, e colocar do que nós avançamos para a educação taubatiana, isso é motivo de muito orgulho. Só, exemplo, só na LDO nós destinamos 230 mil para qualificar professor, curso para professor. Então, Miguel, pode até discordar da gente, né, Poliano, nas ideias, mas tem que reconhecer o trabalho feito. Então, por isso, quando eu às vezes sou meio contundente em relação a esse grupo, porque assim, só eu sei que eu sofri, a minha família sabe que nós sofremos, nas mentiras que nós sofremos, né? Mas agora nós vamos até o final, para desmascará-los, para mostrar o seguinte, que a ética não bate aqui, a ética bate na Câmara Municipal, a ética bate nesse fórum, que todos os vereadores fazem seu papel de fiscalizar. Só eu, como presidente do partido, falaram uma mentira aí que o padre Afonso quis articular uma CPI, eu, como presidente do partido, abri uma CPI. E deu o que deu, não deu nada, uma baita de uma mentira que foi falada aí. E o padre Afonso aí, reeleito, o 4º mandato, uma baita liderança, saímos de uma eleição complicada para prefeito, muitos falavam assim, o padre está acabado, não sei o quê. O padre teve 31 mil votos aqui em Taubaté, 51 na região metropolitana, é o deputado mais antigo do PV, uma grande liderança aí para atual, e toda a discussão para prefeito, sem sombra de dúvida, em 2016 passa a conversação com o padre Afonso e com o PV. Bom dia a todos e até a próxima. Bom dia agora, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Tomara que seja breve, né? Porque... Bom dia no primeiro fuso horário. Agora não, agora está toda hora. Luiz Carlos Batista. Não tem nada para falar, não. Quer nada? Estou sem assunto hoje. Está sem assunto. Então foi bom o papo, nós vamos bem, né? Agradecendo a vereadora Poliana Gama, agradecendo o vereador Jefferson Campos, agradecendo o Luiz Carlos Batista e principalmente a você que sempre nos acompanha no Canal 7, também através do nosso site, a TV Câmara Taubaté, que é a primeira TV legislativa do Vale, comemorando 10 anos. Até a próxima edição. Obrigado pela companhia.
Ô,